Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez aí para fazer um vídeo a respeito ainda do tema da integração numérica, tá pessoal? No último vídeo eu tratei desse assunto, só eu falei um pouco mais sobre a fórmula de Newton-Cotes e também a regra de trapézios, né? Então, para quem for assistir esse vídeo hoje, sugiro primeiro, pessoal, assistir sobre esses dois temas que eu acabei de comentar com vocês, que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido, vocês vão ver que a ideia é muito similar ao vídeo anterior, que lá eu expliquei com mais detalhes. Então, lá, pessoal, basicamente o que eu fiz? A fórmula de Newton-Cotes, basicamente, em outras palavras, ela nos diz o quê? Que para eu integrar uma função, que às vezes é muito difícil, simplesmente eu aproximo ela pelo polinômio de Lagrange e a integral numérica, ou seja, a integral aproximada dessa função no intervalo ATB, nada mais é que a integral do polinômio de Lagrange nesse intervalo. Tudo bem? Então lá, com uma consequência imediata lá da fórmula de Newton-Cotes, a gente fez a regra de trapézios, que nada mais era que uma aproximação da integral da função f por meio de um polinômio de grau 1, pessoal. Polinômio de grau 1 de Lagrange, nada mais é que era uma reta. Perfeito? Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. A ideia é muito similar. Tá? Ao invés de a gente aproximar para um polinômio de grau 1, nós vamos aproximar para um polinômio de grau 2. Bom, pessoal, polinômio de grau 2 para nós é o quê? O que é isso? Então, são parábolas, né? Então, é isso que nós vamos fazer, pessoal, a mesma coisa do vídeo passado, por isso que eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Então, aqui, regra de Simpson nada mais é, pessoal, que a gente vai fazer o quê? A integração numérica de uma função f em um intervalo a até b, onde você aproxima a função f por um polinômio de Lagrange de grau 2, tá? Tá até aí em azulzinho, pessoal, para deixar bem claro para vocês, polinômio de grau 2. Se vocês lembrarem lá do método de Lagrange, para a gente calcular o polinômio de Lagrange de grau 2, a gente vai precisar de 3 pontos, pessoal. Então tá aqui o A, o ponto do meio aqui, pessoal, que eu chamei de x1, e o B, tá? Então, basicamente, pessoal, em que situação que a gente está? A gente está no intervalinho aqui, vou tentar fazer aqui para vocês, eu tenho meu A, eu tenho meu B, e aqui eu pego o meu ponto do meio, tá? Que eu chamei de x1. Perfeito? Então, essa é o nosso mundo para poder primeiro calcular o polinômio de Lagrange. Primeiro, tendo os 3 pontos, que é o x0, x1 e x2, que é o meu A, que é o x0, o x1 e o x2, que é meu B. Claro, com as imagens desse ponto, que eu vou chamar de y0, y1 e y2, exatamente como a gente estava lá no polinômio de Lagrange, pessoal, mesma coisa, estou aproveitando as mesmas anotações. Se vocês forem lá e fazer as continhas, o polinômio de Lagrange, pessoal, ele é dado por essa expressão aí que está escrita na tela de vocês, o P2, tá? Onde você tem o y0, que é a imagem do x0, y1 é a imagem do x1, y2 é a imagem do x2, e aqueles termos que estão ali, as multiplicações por x menos x1, x menos x2 assim, e as divisões, são os L's que aparecem lá, os L0, L1, L2, que aparecem lá no método de Lagrange. Tá? Pessoal, a ideia aqui é a mesma coisa que a gente fez no vídeo passado. Ok? Então, aproximar a função, aproximar a integral da minha função f, tá? Nada mais é que a integração numérica dessa função nada mais é que a integral desse polinômio. Bom, mas para eu integrar esse polinômio, pessoal, nada mais é que eu preciso tem um trava-língua, né? Integrar quem? Esse carinha aqui e esse daqui, uma vez que os coeficientes ali y0, y1, y2 são números, então eles saem para fora da integral. Então, se eu passar o integral no P2 de x, o que vai aparecer? Y0 vezes a integral dessa primeira parcela. Tá? Deixa eu riscar aqui de novo para vocês. Então vai aparecer y0 vezes a integral, mais y1 vezes a integral desse cara, mais y2 vezes a integral. Então é isso que a gente vai fazer, integrar cada parcelinha que eu risquei para vocês em vermelho. Bom, assim como a gente fez lá na regra de trapézio, na hora que a gente integra cada pedaço desse, fica algo conhecido. Tá aí, pessoal, eu só quis simplificar a história, para eu não precisar escrever todos esses pedaços novamente. Se eu integrar, pessoal, eu chamei de quadradinho aqui o azul, se eu integrar esse pedaço, vai me dar h sobre 3. Se eu integrar o triângulo, pessoal, tá? Sendo essa a expressão aí que tem essa divisão, ela vai dar 4h
4 vezes h dividido por 3. E por fim, se eu integrar ali o flor, pessoal, florzinha, o que vai acontecer? Integrando esse cara vai me dar h sobre 3, tá? Pessoal, só lembrando, quem é h aqui? Vamos só relembrar rapidinho. Só para vocês recordarem. Primeiro, o h, pessoal, vocês sempre olhem lá na fórmula Newton-Cotes. A forma geral do h, a forma geral, é sempre b menos a dividido por n. Mas quem é o n, pessoal? O n está sempre relacionado à quantidade de pontos x0, x1 até xn. Perfeito? No nosso caso, como a gente tem de x0, x1 até x2, então o nosso n é 2, pessoal. Então, nesse caso, no nosso caso aqui, o h é quem? É b menos a sobre 2, tá? Então, fica aí o cuidado, pessoal, para vocês observarem bem, que em cada caso o h muda, tá? Então, por exemplo, lá no método passado, nosso h era b menos a sobre 1, porque era do ponto x0 e x1. Aqui, nós temos o ponto x0, x1, x2, então nosso n é 2, então o h, b menos a sobre 2. Perfeito? Então, feito isso, encontrando a integral aí de cada pedaço, ficou molezinha, porque o que a gente vai ter? Mesma coisa lá da aula passada. A integral, pessoal, de x0 até x2, só lembrando que o meu x0 é o a e o meu x2 é o b. A integral dessa função f de x dx nada mais é que a integral do polinômio mais a integral do erro, pessoal. E esse erro era o erro, aquela função que nasce do erro lá do método Lagrange. Bom, feito isso, molezinha, integrar o polinômio, a gente sabe. Eu vou fazer uma setinha aqui para vocês em vermelho, que essa expressão que está aqui, pessoal, ela nasce simplesmente da integração do polinômio da tela passada. Foi colocado o h sobre 3 em evidência. h sobre 3, f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2, certo? Isso dá a integral do polinômio. Mas o erro em azul, pessoal, quem é esse erro em azul? Esse erro em azul, pessoal, nada mais é que essa integralzinha da função que nasce lá do erro. Perfeito? Então, numericamente, pessoal, eu poderia dizer para vocês que aproximadamente a integral da função f de x, da função f de x0 até x2 é aproximadamente h sobre 3 vezes f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Ou seja, aproximadamente a integral da f de x nada mais é que a integral do polinômio P2 de x, tá? Que é o polinômio de Lagrange de ordem 2. Perfeito, pessoal? Só que quem é o erro de S que está em azulzinho? Lá na apostila está feito as contas direitinho, pessoal. Então, se vocês verem lá como chega nesse valor, esse erro de S era dado por essa expressão que está aqui, menos H a quinta sobre 90, tá? Vezes F, a derivada quarta da F aplicada em um número beta, pessoal. E esse beta é um número que está entre x0 e x1. Como eu comentei para vocês no último vídeo, eu vou fazer um novo vídeo para vocês explicando como a gente vai manusear esse erro, tá? Principalmente eu vou resolver um exercício com vocês lá sobre esses dois métodos e principalmente como vamos mexer com esse erro. Vocês vão ver que é facinho, pessoal. Então, moral da história de novo, igual na aula passada, integral da função, nada mais é que a integral do polinômio P2 de x mais o erro. Então está aí na tela de vocês. Então, aproximadamente, a integral da f de x nada mais é que a integral do polinômio P2 de x. Molezinha. E agora? Bom, lembra que no último vídeo, pessoal, eu fiz um desenho para vocês de uma aproximação. Sei lá, se eu tinha um gráfico de uma função, eu aproximava por uma reta. Isso foi do vídeo passado. Aqui nós vamos aproximar por uma parábola, pessoal. Então, um polinômio de grau 2, uma parábola. Então, eventualmente, assim como no que eu expliquei no vídeo passado, a sua aproximação pode não ser boa quando você pegar um intervalo grande. Mesma ideia que eu fiz no último vídeo. Não vou desenhar aqui para vocês, mas é a mesma história. Se eu pegar um intervalo grande, pode acontecer que na hora que eu aproximar por uma parábola, eu possa estar tendo uma péssima aproximação. Então, a ideia não é aproximar por um intervalo grande, e sim intervalos pequenininhos, assim como eu fiz no último vídeo. Então, para isso a gente vai precisar do quê? Da regra de Simpson composta, pessoal. Que a ideia é o quê? É repetir o processo, ou seja,
Já deixei até o meu intervalinho aqui desenhado. Se eu tiver um intervalo A até B, que está aqui em vermelho, pessoal, eu divido ele em pedacinhos de mesmo tamanho. Mesmo tamanho, tá? Ou seja, são os intervalos igualmente espaçados, igual está escrito aqui embaixo, igualmente espaçados. Só que aqui, pessoal, nesse método, tem um detalhe importantíssimo, que é o quê? Essa divisão, esse número n de subintervalos que você vai dividir de mesmo tamanho, tem que ser um número par, tá? Tem que ser par. Lá no outro método não precisava. Aqui precisa ser par. Por quê? Vai ser importantíssimo esse número par para que na hora que a gente faça a divisão e vá aplicar o processo em cada pedacinho, o processo não funciona se ele for ímpar. Por quê? Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar fazer uma explicação rápida aqui nesse intervalinho vermelho meu. Por quê? Como eu vou aqui, o meu A é o meu x0. Então aqui eu tenho o meu x1, o x2, o x3, o x4, o x5 e meu B é o x6. Como o meu lá no aqui eu vou voltar à tela. Para eu poder aplicar o processo, pessoal, lembra que eu tenho que pegar um ponto x0 até um x2. Se eu vou de um x0 até o x2, tá aqui, vou pintar em azulzinho para vocês. Então, o x1 tá no meio da brincadeira, ou seja, então eu tenho um intervalo x0, x1, x2, certo? Então, eu preciso de 3 pontos. Vamos lá. Então, eu vou pegar o A, o x1 e o x2. Então, eu vou aplicar meu processo aqui. Calcula a integralzinha igual tá lá na tela passada. E agora, eu vou calcular a integral daqui até aqui. Certo? Então, já são duas integrais. E agora, por último, de x4 até o meu x6 aqui, que é o meu B. Então, pessoal, se vocês perceberem, aqui minha divisão foi em número par. Se eu dividir esse intervalo no número ímpar, eu não vou conseguir fazer esse processo. Tá? Porque com o número ímpar, quando vai chegar aqui no final, vai faltar gente para a gente poder fazer a integração. Tá? Então, por isso que esse detalhe é importantíssimo. No caso da regra de Simpson composta, a divisão do meu intervalo em pedacinhos de mesmo tamanho tem que ser um número par. Feito isso, a história é igualzinha lá do vídeo passado. Ou seja, vamos lá, pega um intervalinho A até B, divide ele em pedacinhos de mesmo comprimento, desde que você tenha um número par de divisões. Número par. Feito isso, vamos lá. Calcula a integral de x0 até xn, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Calcula a integral de x0 e xn. Lembra que seu x0 é seu A. Está aqui, o x0 é seu A. E o seu xn é o seu B. Tá? Igual está escrito aqui em cima, pessoal. O seu x0 aqui é o A. Opa, escrito torto. O seu x0 é o A. E você vai construir elementos, xi aqui. E onde o seu último cara é o seu xn, que é o B. Mesma história do vídeo passado. Então a gente sabe lá pelo cálculo que a integral de x0 até xn é a integral de x0 até x2. Então a ideia, pessoal, é pegar sempre os números pares. x0 até x2, x2 até x4, x4 até x6 e assim por diante, até a integral de xn menos 2 a xn. Lembrando que seu xn é o seu b. Então a gente saiu lá do A e chegou lá no B. Perfeito. Só que em cada integral dessa, pessoal, do lado direito aqui, que eu acabei de quebrar, eu sei calcular ela numericamente, que foi isso que eu expliquei para vocês aqui na lousa passada. Então, numericamente, pessoal, vai dar essa expressão. Eu vou riscar para vocês aqui. A primeira integralzinha dá esse cara aqui, ó. H sobre 3 vezes f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Faltaria eu substituir a segunda integral, pessoal. Não coloquei aqui por uma questão de espaço, mas ela entraria aqui no meio, seguindo a mesma ideia. E até você vai colocando todas essas parcelas até a última, que está aqui, setinho em verde, que é de xn, a integral de xn menos 2 até xn, que daria quem? H sobre 3, f de xn menos 2, 4f de xn menos 1, mais f de xn. Então, numericamente, pessoal, até faltou aqui eu colocar uma coisa importantíssima, que é o quê? Vamos lá. É numericamente. Então, isso aqui é aproximadamente isso aqui, pessoal. Então, a integral da minha função f de x de a até b nada mais é que a soma de todas essas parcelas que eu escrevi para vocês. Por isso que até eu comentei isso para vocês no último vídeo e falo aqui de novo. Nesse caso, assim como foi feito lá em trapézios,
integrar a função f de x no intervalo a até b, você não integra. Tá? Essa é a graça, você não integra, porque simplesmente se resume a você calcular algumas somas, perfeito? Então, aqui que está a graça, a simplificação. Ah, e o erro que eu cometo? Nada mais é, pessoal, que o erro cometido na soma de cada integral. Tá? A gente viu no vídeo, na lousa passada, que se eu faço o meu processinho, eu vou voltar aqui para vocês verem, o processo anterior, se eu calculo a forma simples, cada forma simples eu vou ter um erro, que eu chamei de erro de S aqui azulzinho. Lá como eu estou quebrando várias integrais, cada integral vai me dar o erro. Então, moral da história, o erro lá nosso final é a soma dos erros cometidos. Na apostila de vocês está feita a conta direitinho, pessoal. Como é que você pega essa soma e transforma nessa expressão que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo. Eu vou descer um pouquinho mais para ficar melhor. Então, se vocês pegarem e somar todos os erros lá, pessoal, está na apostilinha feita para vocês. O erro do caso de Simpson é sempre menor ou igual que b menos a, que é os extremos do intervalo, h a quarta, pessoal, o h é o número dado, dividido por 180 vezes m1. Quem é esse m1, pessoal? O m1 ele é muito parecido com o m, acho que foi m2 que apareceu no último vídeo, mas qual é a ideia do m1, pessoal? Pega a função f, deriva ela 4 vezes. Derivou 4 vezes, vai dar um trabalhinho. Derivou 4 vezes. Pega essa função que é a derivada quarta da f, joga valores no intervalo a até b. Joga o a, joga o b, joga pontos no meio de a até b. Você vai perceber que isso vão dar números, é claro, e esses números eventualmente não vão passar de um certo número. Pega esse número, o maior deles, pessoal, e joga no valor do M1, ou seja, ele é o máximo que a função adquire ali. Então, numericamente, a gente pode fazer esses testes, tá? Então, você vai pegar a função f, derivar 4 vezes, jogar o a, jogar o b, jogar valores entre a e b, e você vai perceber, nossa, em módulo, ó, pessoal, importantíssimo, em módulo, a minha derivada quarta nunca vai passar do número, sei lá, 30. Então, eu vou pegar esse número 30 e jogar no valor de M1, tá? Então, é possível você medir o erro dessa integral por meio dessa expressão. Como eu comentei para vocês, eu vou fazer um vídeo simplesmente para a gente resolver um exercício, tá? Sobre como manusear essa questão do erro e, claro, como calcular essas integrais. Vocês vão ver que é bem facinho, mas principalmente como manusear o erro, tá? Tanto no caso de Simpson quanto no caso de trapézio. Então, pessoal, moral da história, de novo, quero integrar uma função f, aonde eu conheço o polinômio de Lagrange que aproxima ela, um polinômio de Lagrange de ordem 2. Então, ao invés de eu pegar no intervalo grande a até b, eu pego em pedacinhos pequenos dentro do meu intervalo AB, igualmente espaçados. E, claro, quando eu dividir meu intervalo a até b, eu tenho que ter uma divisão par. Tá? Ou seja, eu tenho que ter um número par de divisões. Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o processinho em cada pedacinho. Então, assim como vocês, eu comentei com vocês num desenho na última aula, no último vídeo, o quê? Que quando você diminui o intervalo ali, o intervalo, por exemplo, tem o meu A até B, quando eu pego em pedacinhos menores, eu faço uma aproximação ali, nesse intervalinho, o meu erro que eu vou cometer na integração, ele é muito menor. Tudo bem? Então, pessoal, sugiro fortemente, de novo, ver o vídeo passado, tá? Ver os detalhes de cada um e, principalmente, quando assistirem aqui, terem em mente as diferenças para o outro método, certo? Lá em trapézios era aproximação pelo polinômio de Lagrange de ordem 1, ou seja, grau 1, ou seja, por uma reta. Aqui nós temos a aproximação de Lagrange por quem? Desculpa, uma aproximação por um polinômio de Lagrange de grau 2, ou seja, uma parábola. Tá? Então, vocês vão perceber que a ideia para se montar a integral é muito igual. Tá? Só tendo esse detalhe aqui que no método de hoje tem que haver uma divisão par no intervalo ali de A até B, uma quantidade par de subintervalos igualmente espaçados. E vocês vão perceber, claro, que em cada um dos processos você vai ter uma expressão diferente para a integral. Tanto do erro quanto da integral. Perfeito? Só que a graça
a graça que eu falo para vocês desde a aula passada, é o que você não integra. Então, cuidado, tá, pessoal? Eu sei que às vezes é o vício de você ver um polinômio e a integralzinha e você querer calcular a integral dele, mas aqui nós estamos fazendo numericamente. Então, por favor, não integrem, tá? Vocês não vão integrar absolutamente nada. Então, pessoal, eu vou bolar mais um videozinho aqui para vocês com o exercício, para a gente poder manusear esses erros aí. Então, qualquer coisa é só chamar a gente. Claro, se alguém quiser já começar a fazer os exercícios de cada capítulo, fiquem à vontade. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.